Muito bem, prezados, chegamos a outra videoaula e nesta nós vamos tratar sobre a sentença no processo do trabalho e também os seus ritos. Sentença, provavelmente dito, o que eu quero dizer com vocês com esta aula é sobre os pronunciamentos do juiz. De que forma? Esse pronunciamento ele pode dar de várias modalidades. Pode ser um mero despacho, uma mera decisão interlocutória, onde você tira algum tipo de obstáculo que tenha no processo que está, de certa forma, impedindo o seu curso normal, se decide, se retira esse obstáculo e se prossegue com o processo. Nós temos as decisões, os pronunciamentos judiciais terminativos do feito, com ou sem julgamento de mérito, e temos as decisões colegiadas, não mais de um juiz monocrático, senão de uma turma de juízes, que é o acórdão. Então, nesse sentido, cada decisão ela tem as suas características, cada pronunciamento tem as suas consequências, e é o que a gente vai tratar aqui rapidamente hoje. Então, quando eu falo de uma extinção com resolução do mérito, nós temos aqui justamente a possibilidade de recursos. Para isso, esta sentença deverá ter a sua publicidade, ser publicada, para que comece a contar os prazos processuais para embargos de declaração em 5 dias, quando esta decisão não se mostra clara ou tem algum tipo de contradição, ou existe uma omissão aos pedidos feitos na inicial ou na resposta do réu. Então, eu tenho, uma vez publicada a sentença, 5 dias para os embargos de declaração, conforme coloca o artigo 897-A da CLT, ou para o recurso ordinário, se tratando de um pronunciamento em primeiro grau como uma sentença. Tanto, por exemplo, uma sentença na fase de conhecimento, como uma sentença para as hipóteses de execução, onde poderia entrar com agravo de petição, por exemplo. E aí, eu posso ter passado este prazo, eu tenho trânsito em julgado quando tiver uma decisão com a possibilidade de análise do mérito. Quando tiver uma decisão sem análise do mérito, passado esses prazos, poderá a parte entrar novamente com esta petição inicial, tendo em vista que não fez coisa julgada diferente da extinção com resolução do mérito. A grande característica que nós vemos trabalhando já há algumas aulas no processo do trabalho, ela se encontra no artigo 893, parágrafo 1º, mas também em outros exemplos na própria CLT, como o artigo 799, parágrafo 2º, ou seja, existem decisões que elas não terminam com feito, são meramente interlocutórias. E estas decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas não permitem recurso. Não há possibilidade, como em outros segmentos do judiciário, de um agravo de instrumento. O agravo de instrumento que está na CLT no artigo 897 não se presta para este objeto. Então, decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas não possuem a possibilidade de recursos, salvo as exceções à regra contida na súmula 214 do TST, a qual nós voltaremos sobre este tema ao tratar sobre o sistema recursal trabalhista. Ok? Então, esta estrutura desta sentença de primeiro grau, a gente pode ter tanto nos artigos 832 da CLT no rito ordinário, como no artigo 852-I da CLT no rito sumaríssimo trabalhista. Vamos trabalhar primeiro no rito ordinário. Em que sentido? O conteúdo mínimo obrigatório de uma sentença é relatório, fundamentação e dispositivo. O que seria o relatório? O relatório é justamente a hipótese aonde o juiz apresenta um resumo do processo até a conclusão da sentença. Este resumo se tornará facultativo no sumaríssimo. Recapitulando, o artigo 832 da CLT fala sobre o conteúdo mínimo obrigatório de uma sentença, que se divide em 3 hipóteses: relatório, fundamentação e o dispositivo. Ok?
Conteúdo mínimo obrigatório quer dizer que, não havendo uma destas partes, a sentença poderá ser anulada. E aí, temos aqui uma trilogia, como de certa forma nós tivemos na petição inicial e na contestação. Na contestação nós fazíamos uma qualificação, uma sinopse dos fatos, que seria uma espécie de introdução, uma fundamentação do pedido e o pedido. 3 partes. Na contestação, basicamente a mesma coisa. Nós poderíamos ter ali as preliminares, a prejudicial de mérito, o mérito e as considerações finais. E aqui, no conteúdo da sentença, nós temos ainda essa silogística. Premissa básica, que é o relatório, premissa superior, que é a fundamentação, e a conclusão, que é o dispositivo da sentença. Pois muito bem, isso é no rito ordinário, segundo o artigo 832 da CLT, esse conteúdo mínimo obrigatório de uma sentença. Já no sumaríssimo, ou seja, no artigo 852i da CLT, o relatório ele se torna facultativo. Se o artigo 832 no rito ordinário diz que o relatório é obrigatório, o artigo 852i respeita a necessidade de uma fundamentação e de um dispositivo como conteúdo mínimo obrigatório, mas torna facultativo aqui justamente o relatório. Por quê? Porque, como veremos daqui a alguns minutos, o sumaríssimo, especialmente nessa primeira fase de conhecimento do processo, tentou concentrar atos processuais, para que com isso se ganhasse celeridade processual, com uma certa economia de atos processuais, ou seja, o norte do sistema sumaríssimo trabalhista é economia e celeridade processual. E dentro desse princípio do sumaríssimo, eu tento justamente evitar atos. Então, tanto no ordinário como no sumaríssimo, nos 2 ritos, a audiência ela é una. Porém, essa audiência una ela se torna mais robusta na prática e na teoria dentro do rito sumaríssimo. Ou seja, quando eu faço o pregão para a audiência do sumaríssimo no ordinário, eu faço justamente aqui o comparecimento das partes, porque os efeitos do artigo 844 de não comparecimento à audiência são iguais, tanto no rito sumaríssimo como no rito ordinário. Feito ali e registrado na ata da audiência o comparecimento, o juiz propõe a conciliação, igual tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo, esse ato processual na audiência, e a partir daí eu tenho algumas peculiaridades no rito sumaríssimo. Uma delas é que, quando não houver conciliação, o juiz já no sumaríssimo, para dar essa concentração de atos processuais que frutifiquem em celeridade processual, ele já requer ao reclamante que faça a manifestação de documentos, dos documentos juntados com a defesa. Ou seja, aqui eu tenho uma celeridade processual porque não se dá prazo. Ou, se porventura assim as circunstâncias convierem ao juiz na administração da audiência, ele dará um prazo exíguo para o reclamante, na prática, fazer esta manifestação quando tiver, por exemplo, uma quantidade ingente de documentos que acompanham essa defesa do réu no sumaríssimo, ou quando a pauta da audiência daquele dia estiver muito apertada. Aí o juiz, para ganhar tempo, ele deixa o reclamante em um prazo de 24 horas ou 48 horas fazer por escrito essa manifestação. Porém, isso é uma flexibilização do sistema conforme a condução do juiz e das circunstâncias do processo. Porque, na teoria, o artigo 852H da CLT, que trata sobre os meios de prova no sumaríssimo, impõe ao juiz, em tese, que esta manifestação seja feita na audiência, porque a audiência do sumaríssimo tem justamente esta vocação de concentração de atos processuais para que se ganhe em celeridade. Então, na teoria, chegado à audiência não tem acordo, o reclamante terá na própria audiência que se manifestar, impugnar os documentos apresentados pela reclamada nesse procedimento do sumaríssimo. E a partir daí, o juiz já vai fazer a instrução das testemunhas nesta mesma audiência no sumaríssimo. Não que isso não possa acontecer no ordinário,
mas que isso é mais raro na prática. E no sumaríssimo isso é mais frequente na prática, que já se faça esta instrução de prova oral também nesta mesma primeira audiência. E aí, também para dar celeridade processual, o número máximo de testemunhas no rito sumaríssimo é apenas de 2. E o número máximo de testemunhas no rito ordinário é de 3. Por quê? Concentração de atos processuais para gerar celeridade. Porém, como falei na aula de provas, o que não importa aqui na prática não é a quantidade de depoimentos testemunhais, senão que a qualidade do depoimento. Então, tanto no rito ordinário, onde você pode levar 3 testemunhas, como no rito sumaríssimo, onde você pode levar apenas 2, talvez no rito sumaríssimo, com uma boa testemunha, você já tenha a conclusão do ônus da prova necessário para o pedido específico. Não é necessário ouvir 2, mas se você quiser ouvir mais testemunhas, o próprio artigo 852-AK limitará o teu número máximo de testemunhas no rito sumaríssimo a 2, para ter maior celeridade processual. E ainda nesta audiência no sumaríssimo, o juiz, esse registro de perguntas e respostas, o próprio sistema do sumaríssimo, ou seja, artigos 852A a 852I, ele requer que o juiz, ele motiva o juiz nessa registro da ata da audiência de documentar apenas o que ele entender essencial para o ato. E aí sim eu entendo por que o relatório na sentença do sumaríssimo ele é facultativo. Porque esse registro da ata, de forma essencial e resumido, já serviria para o juiz para ele dar a sentença. Por quê? Porque a audiência é una, tanto no ordinário como no sumaríssimo. Porém, o que se entendia era que se tentasse no sumaríssimo, o juiz não só fizesse aqui a tentativa de conciliação, instruísse o processo e já lavrasse a sentença na própria audiência, coisa que na prática é muito difícil de acontecer, mas não é impossível. E por isso que, para atender essa celeridade processual, o artigo 852I fala que o relatório é facultativo no rito sumaríssimo. Por quê? Porque o próprio registro da ata da audiência una já serviria de relatório para o sumaríssimo. Ok? Então, por isso que o artigo 852I diz que o relatório no rito sumaríssimo, ele é facultativo. Legal? E aí? Tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo, a fundamentação ela é obrigatória, até mesmo por imperativo constitucional. As decisões judiciais devem ser motivadas, fundamentadas. Porém, a peculiaridade aqui no processo do trabalho, bem explicitada pelo TST em uma instrução normativa de 96, que justamente faz a discussão do que é aplicável e o que não é aplicável do CPC de 2015 ao processo do trabalho, ele diz: olha, meus caros, em função do número ingente de ações trabalhistas novas que nós temos todos os anos para julgar, não é necessário o atendimento aos incisos 5º e 6º do artigo 489 do CPC, que teriam que ter uma fundamentação mais detalhada. É necessário que eu tenha uma motivação na sentença trabalhista que dê a entender o jurisdicionado da onde foi motivada aquela decisão. Mas não é necessário se dar o númerozinho da súmula, do artigo e tal, senão que fique claro qual foi o entendimento em base às provas e aos fundamentos jurídicos que fez o entender a livre convicção do juiz em dar esta prestação jurisdicional. Ok? Mas a fundamentação tem que ter. Legal? Sob pena de nulidade da sentença ou que ela seja omissa em um aspecto mais genérico, que dê possibilidade, inclusive, para embaixo da declaração. Legal? Já o dispositivo da sentença, tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo, ele é obrigatório. Ele vai ser uma conclusão da fundamentação. Por isso que se trata de um apartado da sentença de forma muito exígua e objetiva. Se eu já fundamentei lá que é devido 50 horas extras e o porquê, eu só ponho aqui no dispositivo justamente essa conclusão,
devido às horas extras a partir da data tal, excedentes a 8ª hora diária, com reflexo conforme fundamentação. Está feito o dispositivo, ok? O que ocorreu aqui com a reforma trabalhista e um pouquinho antes com o procedimento sumaríssimo que foi introduzido na CLT no ano de 2000, é que a possibilidade de um dispositivo direto. O que é isso? Um dispositivo pode ser dividido em dispositivos diretos ou indiretos. O que seria um indireto? O dispositivo indireto seria justamente a possibilidade de que o juiz, ao fazer estas condenações com as suas condições e prazos no dispositivo, ele não necessita já fazer a liquidação de sentença. Ele colocar o valor exato da sua condenação. E a partir daí eu tenho um arbitramento de condenações de pedido. Eu não preciso dizer que o valor da condenação de hora extra é 50.252,17. Eu vou arbitrar, estimar, não vou liquidar. Então, condenei a 2 horas extras por dia, conforme o salário, eu consigo estimar, arbitrar, que o valor seja aproximadamente de R$40 mil. Feito? É isso que é um dispositivo indireto. O que alguns doutrinadores entendem que aconteceu no sumaríssimo, lá nos anos 2000, e em 2017, com a petição inicial trabalhista que requer pedidos certos e determinados, ou seja, tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo, no artigo 852b da CLT, se requer que a petição inicial venha com pedidos certos e determinados. Para quê? Para que a próprio réu tenha instrumentalizado a sua ampla defesa e contraditório e saiba do montante que está sendo pedido, até mesmo para facilitar os acordos. Mas também, uma vez deferido aquele pedido na sentença, que o juiz também já pudesse liquidá-la e dar um dispositivo direto, ou seja, com valores de seu pronunciamento já liquidados, ok? Porém, o dispositivo direto não é uma obrigação do juiz, nem no rito ordinário, nem no rito sumaríssimo. Porém, se ele desse esse dispositivo direto, ele queimava a fase da liquidação de sentença que temos lá no artigo 876 e seguintes da CLT e atendia a esse espírito da lei de celeridade processual, ok? Muito bem. Dito isso, meu caro, essas possibilidades que nós temos em outros países como a Espanha, de uma sentença já liquidada, ele é também dado pelos doutrinadores como um efeito bacana da sentença. Por quê? Porque ela já controla os efeitos sociais da sentença. Se aquela quantificação de um dano moral, por exemplo, foi feita de forma correta, ou muito rigorosa contra a empresa, ou muito baixo contra o empregado, e por isso que o juiz, isso é uma vocação que tem esses profissionais, eles devem, não só nas questões jurídicas e de fato trazidos a ele para julgar, pensar também nos efeitos sociais da sentença para ambos os jurisdicionados, para autor e réu. Por exemplo, alguém que teve um acidente de trabalho, ficou mutilado e não poderá mais trabalhar naquilo que era apto, talvez tenha uma aferição num quanto indenizatório de uma outra maneira pelo juiz. Se se trata de uma pequena empresa com atenuantes de questões fáticas, o juiz também vai ter que analisar quando é que vai ficar essas suas condenações indenizatórias. Então, o juiz tem que tomar uma série de cuidados sobre os efeitos da sua sentença. E é por isso que alguns doutrinadores entendem dessa tarefa da magistratura, que não é fácil, mas é uma vocação nesse sentido. Dito isso, essa sentença ela vai gerar outros efeitos. Por quê? Quando eu tenho estas condenações, eu crio uma renda. Esta renda, para alguém, poderá ter base remuneratória ou indenizatória. Dando uma cunho indenizatório, uma condenação em dano moral, por exemplo, que é uma indenização, eu não terei base de cálculo nem para o INSS, nem para o FGTS, por exemplo. E é por isso que, quando eu tive uma reforma no artigo 832 da CLT,
que se colocou se acrescentou uma série de parágrafos a este artigo, se cuidou muito dessas questões de cunho indenizatório e remuneratório que possam ter na sentença. Por quê? Uma vez que eu tenha essas condenações de cunho indenizatório, que não são base de cálculo nem para a INSS nem para a FGTS, por exemplo, a União está sendo aqui sonegada de alguma hipótese que poderia ir para ela em forma de impostos e contribuições sociais. Então é por isso que o artigo 832 da CLT tem uma série de parágrafos, porque quando eu tiver uma condenação de natureza indenizatória, isso deve ser feito uma intimação à União para que ela venha até o processo, já que ela não estava na sala de audiência, na hora da audiência, não participou do processo até então, para que ela se intime à União para ver se houve uma regularidade naquelas condenações indenizatórias que não geram base de cálculo nem para a FGTS, nem para a INSS e nem para outras quantias de reflexos trabalhistas. Então, na prática, como eu falei, existe um grande número de ações trabalhistas. A própria União, através da Fazenda Pública, fez portarias administrativas flexibilizando a aplicação desses parágrafos do artigo 832, ou seja, em determinada quantidade, ela já requer, olha, se essa condenação for inferior a R$20 mil, nem me intima, porque não há interesse da União em atuar. Eu posso me concentrar em valores maiores, em função da nossa estrutura e dos nossos gastos. A gente fez essa decisão, ok? Então, essa portaria administrativa exime de que toda e qualquer hipótese indenizatória tenha a obrigatoriedade dessa intimação. Atenção! Esta portaria administrativa, de certa forma, fala algo bem diferente da lei federal, que é o artigo 832 do CLT e seus parágrafos. Mas, na prática, é o que ocorre. Como também na prática, quando eu tenho um acordo, existe uma certa desejo, tanto de empregador como de empregado, a forçar uma situação que a discriminação das verbas, que é obrigatória em uma sentença homologatória de acordo, ela se dê sempre em valores indenizatórios, justamente para reduzir custos para as partes no que diz respeito a impostos e contribuições sociais. Cabe, portanto, segundo os parágrafos do artigo 832, que o juiz tutele este acordo homologatório, essa sentença homologatória de acordo, discriminando justamente quais são as verbas de cunho remuneratório e indenizatório. Ok? Muito bem. Dito isso, então, o juiz também no seu dispositivo, ele vai discriminar outras questões, como honorários advogatícios, honorários periciais, vai arbitrar o valor da condenação provisória, porque vai ter uma liquidação de sentença, porque talvez tenha recursos e esse recurso vai postergar no tempo a execução. Então, no mínimo, quando tiver, depois de alguns anos, depois de todo o sistema recursal, o início da execução, no mínimo será necessário a atualização de juros e correção monetária. Por isso que, no dispositivo da sentença, ele coloca uma condenação provisória, porque depois vai ter que ser liquidado, pelo menos com a atualização de juros e correção monetária, e também vai ter lá o valor das custas. O artigo 789 da CLT, que trata sobre as custas, ele foi alterado pela reforma trabalhista de 2017, colocando novas regras nesse artigo 789, que trata sobre a determinação das custas no dispositivo da sentença. Dito isso, meus caros, então nós temos como vai ser feito esse pronunciamento judicial em primeiro grau, a sentença, e a partir daí, agora vamos rapidamente tratar sobre os ritos no processo do trabalho. Nas aulas anteriores, a gente sempre veio falando sobre o rito ordinário. E quando eu tinha algum tipo de peculiaridade sumaríssimo, nós já falávamos, como aconteceu, por exemplo, na aula de petição inicial, onde nós vimos as diferenças entre a petição inicial do sumaríssimo e do ordinário, por exemplo, até na aula de hoje. Mas existem, na teoria pelo menos, 3 ritos, não só o ordinário como o sumaríssimo, com um procedimento sumário, que seria uma terceira espécie de rito, de procedimento.
Por quê? Porque ele está vigente. Ele traz coisas muito curiosas, lá de 1970, porque é justamente a Lei 5584 de 70, que expõe uma simplificação do processo. Em que medida? Ações de até 2 salários mínimos vão ter aqui uma grande diferença. Que não haverá recurso, salvo quando esta sentença tiver uma violação direta e literal à Constituição Federal. Somente nesses casos aqui haverá a hipótese de recurso ordinário. Ou seja, se torna a possibilidade do sistema recursal no rito sumário muito rara, muito difícil, um funil muito estreito de admissibilidade. Legal? Então, em função disso, desse sistema recursal peculiar, dessas ações até 2 salários mínimos, é que o sumário chega a ser, portanto, mais célere que o sumaríssimo ao praticamente encurtar ou dificultar ao máximo o sistema recursal. Ok? Porém, na prática, essas ações até 2 salários mínimos não são de uma frequência muito grande na Justiça do Trabalho e, mais que nada, se nós tivemos aqui algumas questões que, após 2000, com o rito sumaríssimo, com o ingresso dos artigos 852A e seguintes, houve o questionamento se este rito ainda seria válido. Sobre esse questionamento veio a súmula 356 do TST, que falou que esse procedimento sumário ele está totalmente vigente, ainda que nós temos o rito sumaríssimo. E aí, da leitura dessa súmula 356, vem uma outra pergunta, mas e daí? Essas ações de 0 a 2 salários mínimos, elas são obrigatórias de ser no rito sumário? Não há respostas taxativas sobre isso. Talvez, majoritariamente, se entende que é uma faculdade do reclamante levar a sua ação pelo valor de alçada ao rito sumário. Por quê? Porque o artigo 852A e seguintes da CLT, ele vai dar, especialmente no 852A, qual é a aplicação do sumaríssimo. E a leitura do artigo 852A, nós temos 3 delimitadores. Uma em razão da pessoa, outra em razão da natureza do processo e a outra em razões econômicas do valor da causa. E diz o artigo 852A, nesse sentido, que ações até 40 salários mínimos seriam obrigatoriamente no rito sumaríssimo. Então, veio o questionamento. E essas de 0 a 2 salários mínimos, como é que ficam? Porque fica dentro dessa alçada do sumaríssimo. É sumaríssimo ou rito sumário? E aí não há resposta para isso, sendo que majoritariamente se entende que é uma opção do reclamante levar pelo valor de alçada o rito sumário ou pelo rito sumaríssimo. Ok? Na prática, rito sumaríssimo. Legal? O rito sumaríssimo, portanto, como já expliquei, está organizado legislativamente no artigo 852A e seguintes. Como falei, as ações de 0 a 40 salários mínimos serão no rito sumaríssimo, que nós, como já tratamos na aula de hoje, tem uma concentração de atos processuais visando a celeridade processual. Mas existe um outro delimitador aqui, que é o seguinte: o artigo 852A fala que apenas e tão somente os dissídios individuais serão por esse tipo de rito. Ou seja, os procedimentos para dissídios coletivos estão fora do sumaríssimo, senão que terão tratamento próprio nos artigos 853 e seguintes da CLT, mas não no sumaríssimo, que é só para dissídios individuais até 40 salários mínimos, aonde também se exclui, e aí que é o terceiro delimitador da aplicação do sumaríssimo, a administração pública. O parágrafo único do artigo 852A exclui do rito sumaríssimo a administração pública, ou seja, estados, municípios, Distrito Federal, eles só poderão ser julgados no rito ordinário e não na administração pública, ok? E não no rito sumaríssimo, porque ela está excluída aqui. Então, nós já tratamos aqui que a petição inicial no sumaríssimo deverá ter pedidos certos e determinados, tal como nós temos na petição inicial do rito ordinário após a reforma trabalhista, mas aqui eu tenho outra peculiaridade.
aqui eu tenho uma obrigação processual para o reclamante de ofertar na sua inicial o nome completo da empresa com seu endereço correto. Por quê? Porque não há citação por edital. Ok? Então, se não tiver pedidos certos nem determinados, eu tenho até a hipótese de, como está no parágrafo 1º do artigo 852b, de arquivamento desta inicial. Ok? Já aqui a hipótese de uma apreciação em 15 dias, caso isso não seja possível, não haverá qualquer tipo de sanção processual, porque isso não está definido no artigo 852b, parágrafo 1º. Perfeito? Mas eu tenho que dar pedidos certos e determinados para cada uma das hipóteses. Então, algumas questões eu já falei, logo quando nós tratamos da sentença, comparando a sentença no ordinário com o sumaríssimo, o que me dá a hipótese diretamente ao artigo 852G, que tem aqui uma questão interessante. Ou seja, existe aqui uma hipótese em que todo e qualquer incidente ou exceção que tenha nesse rito sumaríssimo deve ser decididos de plano. Então, reforçando aquela ideia de audiência una, o que nós temos aqui no artigo 852G é que, se eu tiver preliminares de contestação, eu vou ter que resolver isso prontamente na audiência, deferindo ou indeferindo essas preliminares de contestação. Por quê? Porque eu tentarei, no mais das vezes, nessa audiência una, tentar fechar todas essas hipóteses, ok? Para que eu ganhe celeridade processual. Pois muito bem. O artigo 852-AK, como eu já falei, é o artigo que trata sobre os meios de prova no sumaríssimo. Nesse sentido, meus caros, já falei que a prova documental vai ter que ter uma manifestação em audiência, pelo menos isso em tese, e tentará justamente aqui se dificultar, não dificultar, mas fazer uma leitura mais estrita sobre a necessidade da prova pericial ou não. Por quê? Tanto no rito ordinário como no rito sumaríssimo, eu tenho a prova pericial trazendo um certo retratamento no andamento processual pelos seus próprios procedimentos e peculiaridades legais. Então, o juiz, no sumaríssimo, ele está na própria lei, nesse espírito da lei, de analisar a real necessidade da produção de uma prova pericial. E se ela for necessária, até mesmo para não dificultar a ampla defesa aqui das partes, o juiz terá que adiar esta audiência, que seria una, mas de uma forma mais célere. O próprio artigo 852H diz que essa próxima audiência, ou seja, a audiência em prosseguimento no sumaríssimo, deverá ser marcada em até 30 dias, com a ideia de concentrar o máximo possível os atos da prova pericial, para que eu tenha a produção da prova pericial, a sua manifestação pelas partes da prova pericial e já a instrução em no máximo 30 dias. Pelo menos isso é o que está na teoria no artigo 852H, a qual nós já tratamos que o número de testemunhas é de no máximo 2, justamente para que eu tenha essa celeridade processual. Esta celeridade processual, ela se conserva na possibilidade de recurso das sentenças no rito sumaríssimo. Porém, aqui se coloca no parágrafo 1º do artigo 895, que trata sobre o recurso ordinário no sumaríssimo, algumas hipóteses também de concentração de atos processuais para que eu tenha celeridade. Em que sentido? Uma vez distribuída esta recurso para as turmas do TST, será imediatamente posta para análise para o relator, que tem um prazo de 10 dias já para colocar o processo em pauta, sem passar por um segundo julgador, por um revisor, ok? E aí, supostamente nesses 10 dias, eu terei a sessão de julgamento, onde os outros 2 juízes terão justamente o voto do desembargador relator sobre a sorte daquele recurso e das suas contrarrazões. Terá a possibilidade, justamente nessa mesma sessão de julgamento com concentração de atos processuais, dos votos dos outros julgadores e também, se for o caso, um parecer oral do membro do Ministério Público do Trabalho. Lembrem que lá o artigo 852, parágrafo único, excluiu
do rito sumaríssimo à administração pública, levando que na prática esta intervenção do Ministério Público do Trabalho, quando não tem interesse público em condenações contra a fazenda pública, seja um pouco mais rara, menos frequente do que no rito ordinário. Porém, se ele intervir, o Ministério Público do Trabalho entender conveniente intervir, vai ter que fazer isso oralmente, sendo reduzido a termo, também de forma objetiva, neste acórdão. Ok? Na aula de recurso de revista, nós veremos também que existe a possibilidade de recurso de revista no rito sumaríssimo, porém, a admissibilidade desse recurso de revista é diferente do que está no artigo 896, alíneas A, B e C, que trata da admissibilidade do recurso de revista no rito ordinário. Porque no rito sumaríssimo, a admissibilidade ela está restrita às hipóteses do parágrafo 9º do artigo 896, que só nos dá aqui 3 hipóteses de admissibilidade do recurso de revista no rito sumaríssimo. Súmula do TST que foi contrariada neste acórdão do TRT, ou súmula vinculante do STF que também foi contrariado nesse acórdão do TRT ao ver do recorrente, ou quando o recorrente conseguir provar na sua peça de recurso de revista uma violação direta e literal à Constituição Federal naquele acórdão do TRT. Só assim eu terei aqui uma hipótese de recurso de revista. E aí veio a súmula 442 esclarecer ainda o que, olha meu amigo, você pode ter uma súmula contrariada e ter admissibilidade para o recurso de revista sumaríssimo, mas não confunda súmula com orientação jurisprudencial do TST, porque esta não vale como paradigma, como admissibilidade para o teu recurso de revista. Ok? Dito isso, a próxima aula já vamos tratar sobre o sistema recursal trabalhista. Por hoje é só, agradeço a todos pela atenção. Fiquem bem, até mais.